Boas-vindas! Hoje, a missão da nossa análise detalhada é mergulhar em um documento que, à primeira vista, pelo menos, e é um manual focado no preparo e na padronização de uma solução de hidróxido de sódio. Tudo isso por meio de uma técnica analítica conhecida como volumetria de neutralização. Volumetria de neutralização? Isso. Mas, ao invés de só repassar as etapas operacionais como uma receita de bolo, o nosso objetivo aqui é extrair a essência desse processo. Vamos explorar uma narrativa sobre os limites da precisão. Com certeza. E sobre as reações ocultas que ocorrem no instante exato em que um frasco é aberto. É, no fundo, uma busca incansável pela medida exata em um mundo onde a matéria está o tempo todo, literalmente o tempo todo, interagindo com o ambiente ao redor. E o motivo pelo qual esse material é tão crucial não reside apenas na química em si, mas na filosofia de como a ciência moderna lida com a incerteza. A incerteza inerente ao mundo físico, sabe? Aham. A premissa fundamental que a gente extrai desse documento é um alerta muito claro contra a confiança cega nas aparências e nos instrumentos também. Nossa, sim, a gente acha que a máquina sempre tem razão. Exatamente. Na química analítica, o número que aparece ali no visor de uma balança de altíssima precisão, ele não conta a história completa. A massa bruta de um material raramente é sinônimo da sua concentração real ou da sua pureza. É uma ilusão de controle. É. E é justamente por causa dessa incerteza ambiental que métodos de prova e contraprova formam o alicerce de qualquer laboratório de respeito. Eles são baseados sempre em referenciais relativos. Certo, vamos desvendar isso então. Porque, para entender a necessidade de todo esse rigor, a gente precisa estabelecer a teoria por trás da volumetria. Vamos lá. A premissa central até parece elegante na sua simplicidade. Você determina o volume exato de uma solução de concentração perfeitamente conhecida, que a gente chama de solução padrão. Isso. E mede o quanto desse volume é necessário para reagir de forma estequiométrica com o titulado, que é a amostra. Ou seja, o analista usa a matemática da reação para deduzir a concentração que está oculta ali. E o que é fascinante aqui é essa tensão constante entre a teoria matemática e a realidade física ali da bancada. Como assim? É que quando a gente fala de estequiometria, estamos lidando com um ponto de equivalência. E esse é um conceito puramente teórico. É aquele instante exato no reino dos cálculos em que a quantidade de equivalentes do ácido se iguala perfeitamente aos equivalentes da base. Ah, entendi. No papel, tudo funciona maravilhosamente bem. Exato. Mas o analista não consegue enxergar a matemática acontecendo dentro do frasco. Na prática, o que se busca com os olhos é o ponto final da reação. E essa distinção não é só semântica, certo? De jeito nenhum. O ponto final é a manifestação física que indica que o ponto de equivalência foi, teoricamente, atingido. Porque, no caso da volumetria de neutralização que o manual descreve, a reação principal é aquela combinação clássica. A do hidrônio e hidroxila. Isso, os íons hidrônio, o H3O+, se combinando com os íons hidroxila, o OH-, e formando água, a famosa H2O. O grande obstáculo é que essa reação, por mais que seja termodinamicamente super favorável, é completamente invisível aos nossos olhos. Totalmente invisível. A mistura de um ácido forte com uma base forte resulta num líquido transparente do primeiro ao último mililitro. Pois é. E se a gente dependesse só da observação direta dos reagentes, seria impossível determinar o momento certo de parar de adicionar a solução padrão. A pessoa ia ficar ali gotejando para sempre. O titulado já estaria neutralizado e o analista continuaria adicionando o reagente indefinidamente. É por isso que o manual introduz um componente crítico nessa história, que é o indicador químico. O roteiro especifica o uso de uma solução de fenolftaleína a 1%, 1% em álcool etílico. Então a fenolftaleína atua como um sistema de alarme visual. Ela traduz o que é invisível para o nosso espectro visível. Exatamente isso. Mas o mecanismo de ação desse indicador vai bem além de uma simples mudança de cor mágica, né? Existe uma alteração estrutural na própria molécula da fenolftaleína. E isso depende do pH do meio em que ela se encontra.
Eu acho isso muito interessante. Precisamente. Em um meio ácido ou neutro, a molécula de fenolftaleína possui uma estrutura em anel lactônico. Anel lactônico. Isso. E essa estrutura absorve luz fora do espectro visível, ou seja, ela reflete a luz de uma forma que os nossos olhos percebem o líquido como incolor, transparente mesmo. Mas aí o pH muda. Exato. Assim que o pH do meio ultrapassa a marca de 8,2, entrando naquela faixa ligeiramente básica, ocorre uma desprotonação. Ela perde íons hidrogênio. Isso. Essa perda provoca uma reestruturação molecular completa, abrindo o anel lactônico. E essa nova geometria molecular altera como a substância interage com a luz. Ela passa a absorver certos comprimentos de onda e reflete aquele rosa vibrante característico. É literalmente um sensor de pH em nível molecular. Incrível. E para abrigar toda essa reação e garantir que a leitura desse sensor molecular seja impecável, o documento lista um arsenal de vidrarias de altíssima precisão. Não dá para usar qualquer copo. Não mesmo. O manual até dispensa aquelas apresentações básicas e vai direto ao ponto. Ele exige o uso de material volumétrico de classe A. O padrão ouro. A gente está falando da bureta de 50 ml, balões volumétricos de 100 e de 250 ml. Além do suporte universal com garra, os beckers, proveta de 100 ml e, claro, a balança analítica. E o mais interessante é notar como o design de cada uma dessas peças é pensado milimetricamente para minimizar o erro humano e as variáveis físicas. O Erlenmeyer é um exemplo clássico desse design funcional, né? Com certeza. Pensa bem, por que não usar um becker comum para titulação? O formato cônico do Erlenmeyer, com aquela base larga e o gargalo bem estreito, foi projetado especificamente para otimizar a dinâmica de fluidos ali dentro. Para não espirrar. Exato. Ele permite que o analista aplique um movimento de rotação vigoroso e constante no líquido. Isso garante uma homogeneização instantânea daquela gota que cai da bureta, mas sem o risco de respingos. Perder uma única microgota de amostra pelas paredes do frasco arruinaria completamente a precisão dos cálculos finais. E todo esse arsenal também serve para manipular substâncias que exigem respeito absoluto. O manual é bem enfático nas diretrizes de segurança. Não é brincadeira. Óculos de proteção, jaleco de manga comprida, calça comprida e calçado fechado. Isso não é sugestão. São pré-requisitos rígidos. O hidróxido de sódio, que é o grande foco dessa padronização toda, é altamente cáustico, ele causa danos severos aos tecidos biológicos. Queimaduras graves mesmo. E não para por aí. O álcool etílico lá do indicador traz um risco alto de inflamabilidade. O ácido clorídrico, que também é mencionado no contexto geral do laboratório, apresenta riscos de corrosão severa e vapores que são super irritantes para as vias respiratórias. Em contraste, o biftalato de potássio e a própria fenolftaleína são inofensivos. Mas a química analítica como um todo não permite negligência. A precisão exige foco, e o foco só é possível em um ambiente onde o risco é mitigado pelo procedimento correto. É um ambiente de controle muito rigoroso. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Vamos lá. O manual descreve o início do experimento prático com o preparo de 250 ml da solução de hidróxido de sódio. O objetivo inicial é atingir uma concentração de 0,1 mol por litro. Certo. O procedimento dita que a massa do sólido tem que ser calculada antes e depois pesada na balança analítica. Em seguida, esse sólido é dissolvido em cerca de 100 ml de água destilada. E como a dissolução do NaOH é altamente exotérmica, Esquenta muito. esquenta demais, libera muito calor. Então é necessário aguardar o resfriamento total antes de transferir quantitativamente para o balão volumétrico. E a etapa final é avolumar com a água destilada até que o menisco tangencie perfeitamente a marca de aferição, o que garante o volume exato de 250 ml. E isso levanta uma questão importante. Qual? Se todo esse procedimento é conduzido com vidraria calibrada de classe A e uma balança analítica que mede até a quarta casa decimal, por que o próprio manual afirma categoricamente que a concentração dessa solução recém-preparada é desconhecida? Pois é. Porque o processo simplesmente não termina aí. Pesou, diluiu, tá pronto, né? Essa é a grande ilusão.
A balança não está mentindo. Ela está funcionando perfeitamente, mas ela está medindo algo que já não é mais o reagente puro que a gente achava que era. O famoso comportamento higroscópico. Exatamente. O hidróxido de sódio apresenta um comportamento extremamente higroscópico. A higroscopia do hidróxido de sódio é tão agressiva que no milissegundo em que aqueles pellets sólidos, as pastilhas, são expostos ao ar da sala de pesagem, eles já começam a sequestrar a umidade atmosférica. É instantâneo. Sim. E além disso, ocorre uma reação ainda mais problemática com o dióxido de carbono, o CO2 presente no ar. O NaOH reage com o CO2, formando carbonato de sódio bem na superfície das pastilhas. O que significa que aquela massa que foi registrada com extrema precisão no visor da balança é, na verdade, uma mistura. É uma mistura de hidróxido de sódio, água que ele puxou do ar e carbonatos. Esse é o cerne do problema analítico aqui. A pureza do reagente é comprometida pelo simples contato com a atmosfera do laboratório. Consequentemente, o número de mols de base que efetivamente entrou ali no balão volumétrico é menor do que o calculado pela massa total. Faz todo sentido. É por isso que o hidróxido de sódio jamais pode ser usado como um padrão primário. Ele é classificado apenas como um padrão secundário. Aquela concentração de 0,1 mol por litro que a gente tentou fazer é apenas uma intenção, um valor nominal. A concentração real, a concentração verdadeira, permanece um mistério analítico que precisa ser solucionado antes que essa base possa ser usada para quantificar qualquer outra coisa. E é justamente para solucionar esse mistério que o protocolo introduz o padrão primário verdadeiro da nossa história: o biftalato de potássio. O grande herói confiável. Ele mesmo. O manual detalha um processo de purificação prévia desse sal. Ele exige que o biftalato seja seco em uma estufa a 110 graus Celsius por um período de 1 a 2 horas. E depois precisa ser resfriado dentro de um dessecador para garantir pureza absoluta. É que o biftalato de potássio possui as qualidades diametralmente opostas às do NaOH. Ele é bem estável, né? Muito. Ele não é higroscópico, possui uma massa molar elevada, o que é ótimo porque minimiza o erro relativo durante a pesagem e é extremamente estável. Após essa secagem na estufa, que elimina qualquer traço de umidade superficial residual, a massa que aparece na balança corresponde exclusivamente ao reagente puro. Ele é a âncora de confiança de todo o procedimento. Mas espera aí. Lendo isso, surge uma dúvida que eu acho bem razoável. Diga. Se o biftalato de potássio é esse padrão perfeito, tão estável, tão confiável, por que a química analítica insiste em usar o instável hidróxido de sódio em primeiro lugar? Por que não usar o biftalato direto para todas as titulações e evitar todo esse trabalho enorme de padronização? Nossa, isso é uma excelente provocação. E a resposta está na própria natureza química das substâncias e nas necessidades práticas da indústria e da pesquisa. O biftalato de potássio é um sal de caráter ácido. Claro. Então ele é perfeito para padronizar bases. No entanto, o laboratório rotineiramente precisa quantificar ácidos, e muitas vezes ácidos fracos, como o ácido acético em amostras de vinagre, ou ácidos orgânicos lá na indústria de alimentos e farmacêutica. Para titular ácidos fracos de forma eficiente e conseguir obter aquele salto de pH bem nítido no ponto de equivalência, é imperativo o uso de uma base forte. E o NaOH é essa base forte. Exato. O hidróxido de sódio é uma das bases fortes mais acessíveis, baratas e solúveis que existem. Portanto, a comunidade científica aceita o fardo de ter que padronizá-lo diariamente, porque o poder neutralizante dele é indispensável para as análises subsequentes. Entendido. O biftalato é a ferramenta de calibração, não é a ferramenta de uso diário. A reação de padronização ocorre entre o caráter ácido do biftalato e os íons hidroxila do NaOH, formando água e o íon biftalato neutro. Perfeito. E o preparo desse padrão exige pesar cerca de 0,60 gramas daquele sal purificado em um Erlenmeyer e dissolver em 50 mililitros de água destilada. O manual sugere o uso de banho-maria para acelerar essa dissolução, caso seja necessário.
E aí, após a dissolução completa, o sistema de alarme é ativado com a adição daquelas 2 a 3 gotas da fenolftaleína. Isso. E com o titulado pronto ali no Erlenmeyer, a atenção se volta toda para a bureta. É ela que vai abrigar o titulante, a nossa base misteriosa. O procedimento exige a ambientação da vidraria. Não pode só jogar o líquido lá dentro. Não basta preencher a bureta diretamente. O analista deve usar pequenas frações, cerca de 5 ml da própria solução de NaOH, para lavar as paredes internas da bureta e descartar esse volume em seguida. Isso elimina qualquer traço de água residual. Exato. Água de uma lavagem anterior que pudesse diluir o titulante e estragar tudo. Em seguida, a bureta é preenchida até o topo. A torneira é aberta vigorosamente por um instante para expulsar qualquer bolha de ar que tenha ficado aprisionada na ponta inferior. E o menisco é ajustado exatamente na marca do zero. E essa ausência de bolhas de ar é crucial, né? Porque se uma bolha escapar durante a titulação, o volume que a bureta vai registrar como gasto vai ser falso. Isso arruina toda a matemática da estequiometria. Bom, com tudo preparado, o Erlenmeyer é posicionado logo abaixo da bureta. Se conectarmos isso com um panorama maior da prática em bancada, a titulação transcende o conhecimento teórico. Ela se torna um verdadeiro exercício de coordenação motora fina e percepção visual. É uma coreografia. O manual descreve um posicionamento bem específico. A mão não dominante envolve a torneira da bureta, controlando a vazão. E não é um fluxo contínuo de líquido. Nos momentos próximos ao ponto de equivalência, a adição deve ser rigorosamente gota a gota. Ou até frações de gota, né? Exato. Frações que são recolhidas na parede do Erlenmeyer e lavadas com água destilada. E, simultaneamente, a mão dominante segura o gargalo do Erlenmeyer, mantendo aquele movimento circular contínuo que a gente mencionou antes. A cinética dessa mistura precisa ser perfeita. O objetivo dessa agitação constante é evitar que haja uma concentração local excessiva da base bem no ponto onde a gota atinge a solução ácida. Sem agitação, a fenolftaleína indicaria erroneamente o ponto final de forma prematura. Ia ficar rosa onde a gota caiu e não no líquido todo. O que nos leva à dinâmica visual fascinante de todo esse processo. A solução no Erlenmeyer começa totalmente incolor. À medida que o NaOH é gotejado, surgem flashes cor-de-rosa bem intensos no local do impacto. Mas eles somem rápido. Desaparecem quase que instantaneamente por causa da agitação. E esse desaparecimento ocorre porque a base que foi adicionada é rapidamente consumida pelo excesso de ácido que ainda está presente ali. O ciclo continua, e os flashes demoram cada vez mais para desaparecer. Isso vai sinalizando para o analista que a concentração do ácido está despencando. A tensão aumenta até o momento crítico. Uma única gota adicional é liberada. E aí a coloração rosa tênue toma conta de toda a solução e persiste. Mas, e aqui tem um detalhe importante, o manual não permite que a titulação seja considerada concluída apenas pelo surgimento da cor. Tem uma regra rígida aí. E existe uma regra estrita: a coloração rosa deve persistir por, no mínimo, 30 segundos sob agitação. Se a cor sumir em 15 ou 20 segundos, a titulação simplesmente não terminou. E essa regra dos 30 segundos não é arbitrária. Ela lida novamente com aquele fator de interferência ambiental que assombra toda a química analítica, o dióxido de carbono. De novo ele. De novo. No instante em que a solução atinge aquele pH levemente básico, tornando-se rosa, ela começa a absorver rapidamente o CO2 do ar ambiente, da mesma forma que os pellets originais faziam. Esse CO2 se dissolve na água, formando o ácido carbônico. Ah, então ele acidifica ao meio novamente. Exatamente. Se o analista estiver muito próximo, mas ainda não tiver ultrapassado definitivamente o ponto final, esse ácido carbônico recém-formado vai abaixar o pH de volta para a faixa incolor da fenolftaleína, apagando a cor rosa. Os 30 segundos são a confirmação cinética de que há base suficiente ali para manter o pH acima de 8,2, compensando essa dissolução inicial do gás carbônico. Acompanhar o cronômetro enquanto se observa a cor desbotar deve ser uma das partes mais metódicas da química prática. Bom, uma vez confirmada a persistência da cor pelos 30 segundos, a torneira permanece fechada e o volume gasto na bureta é registrado.
Contudo, na ciência dos dados quantitativos, uma única medição equivale a nenhuma medição. A confiabilidade estatística exige repetição. Sempre. O protocolo estipula que a titulação deve ser realizada em triplicata, utilizando massas diferentes de biftalato de potássio a cada repetição. Para evitar vieses. Isso. O analista não busca volumes iguais na bureta, mas sim cálculos consistentes. Ao final das 3 titulações, calcula-se a concentração real da base ou, alternativamente, determina-se o fator de correção volumétrica. Se um dos 3 resultados apresentar uma discrepância inaceitável em relação aos outros 2, um outlier, que indique algum erro humano ou instrumental, uma 4ª titulação se torna mandatória. A média dos resultados válidos revela finalmente a verdadeira concentração daquele hidróxido de sódio. Então, o que tudo isso significa quando a última titulação é finalizada e os cálculos estão devidamente registrados? O rigor técnico do laboratório se estende também ao desfecho operacional. A gestão do que sobra nas vidrarias é tratada com a mesma seriedade que a medição dos volumes. O manual aborda especificamente o destino dos reagentes e produtos, porque a química responsável também tem que cuidar do descarte ecológico. Com certeza. O cuidado com os resíduos reflete as melhores práticas de responsabilidade ambiental dentro da química analítica. Aquele conteúdo final do Erlenmeyer, aquela solução rosa contendo sal de potássio que foi neutralizado, é considerado de baixo risco ambiental. Pode ir para a pia. O protocolo orienta que sim, ele pode ser descartado na pia da bancada, mas com uma ressalva importantíssima: sob água corrente abundante. A torneira tem que estar bem aberta. Essa diluição extrema garante que o resíduo não afete o sistema de tratamento ou o esgoto do prédio. No entanto, o tratamento dispensado ao excedente da estrela principal da nossa análise de hoje, a solução de hidróxido de sódio, que agora está padronizada, é totalmente diferente. Aquela solução, cuja concentração custou tanto suor e esforço para ser descoberta, não desce pelo ralo. De maneira nenhuma. A solução padronizada que restou no balão volumétrico e até mesmo o que sobrou na bureta possui agora um valor analítico imenso. O protocolo exige que ela seja transferida para um recipiente apropriado. Com um rótulo bem específico. Isso, um frasco para resíduos químicos contendo soluções inorgânicas, rotulado não como lixo, mas para reuso. Na indústria química, alimentícia ou farmacêutica, essa mesma solução será a régua usada amanhã. Ela vai medir o grau de acidez de lotes inteiros de medicamentos, controlar processos fermentativos ou garantir a qualidade do tratamento de água. O desperdício de um reagente tão bem caracterizado seria um erro operacional muito grave. Fazendo um balanço de toda essa exploração, fica muito claro que padronizar uma solução não é apenas uma tarefa técnica maçante descrita em um PDF de laboratório. É um embate direto contra as limitações físicas do nosso mundo. Nos guiou por uma jornada onde a gente percebe que não se pode confiar cegamente em instrumentos isolados. Porque a matéria nunca está verdadeiramente isolada. Exato. O hidróxido de sódio nos ensina, da forma mais prática possível, que a interação contínua com a umidade e com os gases do ambiente torna as medições absolutas praticamente impossíveis. A solução engenhosa que a ciência encontrou foi ancorar suas medições em referenciais relativos inabaláveis, como o nosso herói de hoje, o biftalato de potássio, e utilizar indicadores moleculares e uma coreografia motora rigorosa para conseguir extrair a verdade estequiométrica lá do fundo de um Erlenmeyer. E sabe, é um lembrete vívido da complexidade do nosso entorno. Para quem está acompanhando essa nossa análise, fica uma provocação intrigante. Se uma substância comum de laboratório, isolada em uma sala com controle de temperatura, consegue capturar componentes invisíveis do ar tão rápido a ponto de enganar uma balança analítica supermoderna, cabe refletir sobre o peso invisível do ambiente, sobre tudo mais nas nossas vidas. É uma ótima reflexão. Até que ponto fatores ambientais minúsculos e imperceptíveis, desde uma leve variação na umidade do ar, até pequenas flutuações na composição daquilo que a gente respira, estão distorcendo silenciosamente outras métricas e garantias
que a gente assume como exatas e sólidas no nosso dia a dia, sem que a gente sequer perceba. Talvez as certezas mais inabaláveis que temos também precisem, de vez em quando, de um processo rigoroso de padronização frente a um referencial verdadeiro. Fica a provocação para continuar pensando nesse mundo invisível que nos rodeia.